Pessoal, boa noite. Mais uma vez é o pastor Fernandinho. Vem trazer essa mensagem para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que você fique muito atento e coloque essa palavra no seu coração. Coloque em prática mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? O texto bíblico que nós vamos trabalhar hoje é Lucas capítulo 8, do verso 22 até o verso 25. Eu não vou ler o texto, eu vou contar a história para você desse texto e vamos tirar aqui alguns ensinamentos. E o tema da nossa mensagem que eu gostaria de falar para vocês hoje é a seguinte: Jesus e as nossas tempestades. Vou repetir: Jesus e as nossas tempestades. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 em diante, vai dizer o seguinte: os discípulos, pessoal, eles entraram num barco, certo? Com Jesus. Jesus dormiu e nisso acontece uma grande tempestade, uma tempestade mesmo, que vem para poder derrubar a eles, os discípulos e a Jesus. Acontece essa grande tempestade ali. E os discípulos ficaram com medo, segundo a Bíblia. Ficaram com medo e Jesus estava dormindo, certo? E nisso eles foram acordar Jesus, e Jesus, vendo toda aquela situação, fala para a tempestade acabar, e a tempestade é cessada ali através da palavra e da ordem que Jesus dá ali naquele momento. E todos eles ficam completamente admirados, falando assim: quem é esse que acalma até as tempestades? Lá no versículo 25. Lá no versículo 25, basicamente, o texto fala a respeito disso. Eu gostaria de pensar com vocês, pessoal, agora em três situações, três lições que eu tiro desse texto rapidamente. Primeira é a tempestade existencial. Repetindo, a tempestade existencial. Ali, gente, acontece uma tempestade meteorológica. E claro que a Bíblia não quer só ensinar desse tipo de tempestade. É claro que a Bíblia quer dizer algo muito mais bem profundo, que eu vou explicar no decorrer aqui da minha mensagem agora. Entende? Então, acontece a tempestade existencial, ninguém estava esperando aquela desgraça acontecer, e veio sobremaneira, e todos ali, de menos Jesus, ficaram com medo de morrer por causa daquela tempestade. E os discípulos esqueceram que eles estavam realmente com o Filho de Deus, com o próprio Deus encarnado ali entre eles, e não tiveram a confiança, a fé que deveriam ter, porque eles estavam com Jesus, e Jesus ia resolver aquele problema, só que eles não conseguiram enxergar isso. E aí, gente, o que eu aprendo aqui com a tempestade existencial? Ela vem, ela vai, muitas vezes acontece na nossa vida. E tem uma outra coisa que me chama atenção no texto também, e é claro, e eu acho isso muito importante, vale a pena ressaltar, que Jesus, quando entra no barco, é claro que ele já sabia de todas as coisas, ele não fala para os discípulos assim: ó, pessoal, vai vir aí uma grande tempestade, cuidado. Eu tenho certeza do jeito que aqueles discípulos eram, eles iam correr, eles iam sair fora. Quem quer enfrentar uma tempestade no barco? Fala para mim. Ninguém. Todos iam ficar com medo, inclusive eu. Não é? Então Jesus nem sempre vai revelar, nem sempre vai falar tudo que vai acontecer na nossa vida. Ele coloca a gente no barco da vida, e ele quer conduzir esse barco da vida, como foi ali com os discípulos, e querendo ensinar para nós confiarmos nele, mesmo no meio da tempestade. E hoje nós vivemos um caos na economia, pessoas morrendo,
pessoas passando dificuldade, e o que Deus quer é que você confie nele completamente. Entende? Então as tempestades vêm, elas vão sempre acontecer. Entende? Ninguém tem um corpo fechado, como muitas seitas heréticas aí ensinam, certo? Que a pessoa nada vai acontecer, que Deus vai abençoar ela de todas as maneiras, que ela nunca vai acontecer nada de ruim com ela. E a gente sabe que Deus permite coisas ruins sim na nossa vida, para o nosso crescimento, não para nos destruir, mas para nos poder nos amadurecer. É isso que Deus nos ensina muitas vezes com as dores da vida, certo? Então acontece essa primeira tempestade. Em segundo lugar, né, vale a pena ressaltar que aqui poderia ser a tempestade que o próprio inimigo, nosso arqui-inimigo, o diabo, poderia estar querendo fazer, e muitos estudiosos trabalham com essa ideia, que poderia o diabo estar ali para poder querer matar os discípulos e a Jesus, porque Jesus tinha um grande propósito de atravessar esse barco com os discípulos e ir salvar aquele homem endemoniado que estava em Gadara. Vocês lembram muito bem disso, porque o texto sai desse contexto, entra em outro contexto. É um texto seguindo de um outro texto, de um outro acontecimento. Então Jesus ia para a cidade de Gadara, e o inimigo sabia disso, e veio para poder destruir Jesus e os discípulos, para não fazerem a vontade de Deus. E aqui eu tiro uma lição, eu acredito também que possa ser isso também. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, né, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, vida plena, vida em abundância, cheio de graça, cheio de misericórdia, entende? Então, eu entendo dessa maneira. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque quando você se levanta para poder fazer a obra de Deus, você incomoda os demônios, Satanás, para poder se levantar contra você, para poder te atrapalhar e até mesmo querer te matar, te colocar numa situação bem difícil, inventar histórias contra você. E como aconteceu aí com os discípulos, de colocar em você grandes enrascadas, grandes tempestades, para você sair destruído, sabe? Então, a gente tem que confiar em Jesus, porque os discípulos viram Jesus dormindo e pensaram assim, ele não vai fazer nada. Nós estamos acontecendo uma situação aqui agora, uma tempestade de Jesus dormindo. Sabe por quê, gente? Porque Jesus confiava completamente em Deus. Entende? E é assim que ele ensina ali para nós. O mundo pode estar no caos. O diabo pode se levantar contra vocês. Mas se vocês confiarem em mim, Jesus, eu parafraseando aqui o texto, se vocês confiarem em mim, eu vou acalmar a tempestade. Porque o último que pode dar a palavra na sua vida sou eu. É isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. E eles acordam Jesus e eles ficam apavorados, certo? E Jesus acalma a tempestade ali da vida, que eles estavam passando a vida deles ali. E foi cessada. E a paz veio. E uma outra lição que eu posso tirar aqui, são tempestades que Deus permite, são aflições que Deus permite, é para te fazer crescer, para você depender mais dele, para você ter as suas histórias, as suas experiências com Deus, para você falar para outras pessoas de quão bom Deus foi, quão bom Jesus foi na sua vida e te tirou do buraco, te tirou de grandes tempestades que você nunca pensou passar, mas passou, talvez um câncer, talvez um problema de família, um divórcio, sei lá, a tempestade que você está passando, às vezes um filho que nasceu com algum problema genético, sabe, e uma síndrome rara, e aí você olha da maneira que tem que olhar, sabe, dependendo de Deus, dependendo de Jesus,
certo? E ensina para outras pessoas que estão passando por esse problema que você conseguiu superar essas dificuldades, sabe? Porque você dependeu de Jesus. Então são coisas que Deus permite na nossa vida para nos tornar pessoas melhores. Às vezes um filho com deficiência, às vezes a morte de alguém, sabe? Infelizmente eu tenho que falar isso aqui porque é verdade, porque tem muita gente que depende do pai e da mãe e não quer fazer nada na vida, fica arrumando problema, fica dependendo pro resto da vida, e muitas vezes os pais erram em dar dinheiro para os filhos assim, e os filhos se tornam os verdadeiros, vocês me desculpem a palavra aqui, uns verdadeiros vagabundos, certo? E aí a coisa só vai se enrolando. Então às vezes Deus permite, Deus levar para você crescer, levar essas pessoas do pai e a mãe para você, não para você se destruir, se matar, não, mas para você virar um homem, uma mulher de Deus, que vai fazer a vontade de Deus, sabe? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que entender que tudo que Deus permite é para chegar num fim de você ser abençoado e depender dele a cada dia mais. É isso que Jesus quer para a minha vida, para a sua vida. E seja lá o que você esteja passando, Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida. Ele pode te dar a vida eterna. Ele pode te dar um milagre que vocês oram todos os dias. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e fica chorando, achando que Deus abandonou você. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele não te abandona. Ele enxuga cada lágrima dos seus olhos. E Ele se importa com você. E Ele quer fazer parte da sua vida quando você reconhecer Ele, que você depende dEle totalmente. E aí as coisas vão acontecer na sua vida. Que realmente Deus te abençoe de uma forma assim, muito poderosa. E os anjos do Senhor venham com espada de fogo, repreendendo todo espírito contrário, para você ser a cada dia mais abençoado, que o Espírito Santo entre no seu coração de uma maneira muito especial, que você tenha paz com Deus e com Jesus. Deus abençoe a todos.